Vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje estamos gravando aí a aula 30. Essa aula 30, o assunto dela, né, são as lentes esféricas. Então, nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre a refração, né? E hoje a gente entra nesse assunto bastante importante aí, né, que é a grande aplicação aí desse estudo da refração. Então, o que a gente fez até agora, nas últimas aulas, era para poder entender agora, né, essa aplicação aí nas lentes esféricas, né? Bom, a gente vai fazer esse trabalho de estudo das lentes em duas aulas, como a gente fez lá com o estudo dos espelhos esféricos, né? Vamos fazer hoje, nessa aula 30, o estudo gráfico, vamos ver o desenho, né? Como é que a gente faz aí um rascunho, né, da imagem formada pelas lentes esféricas, né? Vamos perceber que esse trabalho é muito parecido, né? Não dá para falar que é exatamente igual, tem alguns detalhes aí que precisam ser conversados, mas é muito parecido com o estudo dos espelhos esféricos, né? E na aula seguinte, aí na próxima aula, a gente conversa sobre o estudo analítico das lentes também, basicamente a mesma coisa aí que a gente fez com espelhos. Né? Quando eu falei sobre os espelhos, né, tinha falado sobre isso já, sobre essa coisa da gente repetir certas conversas aí agora nas lentes, né? E quem entendeu bem os espelhos esféricos deve ter uma facilidade maior agora, né, para poder trabalhar com essas lentes. Mas vamos lá então, pessoal, vamos definir, né, as lentes esféricas. Olha lá, coloquei uma definição aqui com as minhas palavras. Eu achei algumas definições mais completas, mais interessantes, aí até assim, mais detalhadas, né? Mas eu queria que vocês entendessem dessa forma que eu estou colocando aqui. Então, olha, o que são lentes esféricas? Uma lente esférica, de um modo bem simplificado, é um dispositivo, né, transparente e homogêneo, tem que ser para a luz poder passar, né, sem ter muito problema, com superfícies esféricas ou planas. Nós vamos encontrar aí lentes com superfície esférica e lente com superfície plana, tá? Que possui um índice de refração diferente do meio que ela está inserida, tá? Então, a grande questão é essa daí. Uma lente vai ser um objeto que tem um índice de refração, quer dizer, que a luz, né, quando passar por ele, vai encontrar uma dificuldade aí diferente do meio onde ela já estava se propagando, né? E por causa disso a gente vai ter mudanças na direção do raio de luz, né? Então, as lentes, a grande vantagem das lentes é isso, né? Poder mudar a direção dos raios de luz. Isso tem diversas aplicações, né? Desde os óculos que as pessoas usam, né? Quase todo mundo aí acaba usando, né? Até aparelhos ópticos aí dos mais diversos tipos, né? Telescópios, microscópios, lupas, né? Todo tipo de lente, né? A gente vai poder entender também, né, compreender como é que funciona a nossa lente natural do nosso olho, né, o cristalino. Então vamos ter várias situações, né, em exercícios, em que a gente vai perceber a grande variedade de aplicações que a gente vai ter aí para as lentes, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. A classificação quanto ao formato. Então, as lentes, elas não têm um único formato. Eu estou classificando aqui as lentes em dois grupos. Tá? O grupo de lente que tem a borda fina e do que tem a borda mais grossa. Dá uma olhada aqui, ó, tentar mostrar para vocês aqui. Essa lente aqui é a lente desse grupo, de borda fina. Vejam que aqui, né, a bordinha dela, a parte de cima e a parte de baixo, é mais fina do que o meio dela, tá vendo? O meio é mais largo aqui, mais grosso, e as extremidades são mais finas, tudo bem? Então, é esse tipo de lente que a gente percebe aqui, né? Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber exatamente isso, né? Então, a bordinha aqui em cima e aqui embaixo é mais fino, e aqui no meio é mais grosso, tá vendo? Que é mais grosso. A mesma coisa acontece aqui nessa do meio, olha aqui a bordinha mais fina e no meio mais grosso. Aqui também a bordinha mais fina
no meio mais grosso. Os nomes, né, dessas lentes aqui, olha, a primeira lente é chamada biconvexa, né, biconvexa porque ela tem as duas superfícies das faces convexas, né? Essa daqui é plano convexa porque ela tem uma face plana e a outra face dela é convexa. Essa daqui é côncavo convexa, tem uma face côncava e a outra convexa, né, essa terceira. Tudo bem? Essa daqui, gente, aqui de baixo, olha, é a representação, então, de uma lente de borda fina. Tá? Então, quando a gente for fazer o nosso desenho, nós vamos fazer bastante disso daí, né, de desenho e tal, como a gente fez com os espelhos, né, esféricos. Então, a representação da lente de borda fina, essa aqui a gente faz um risquinho e faz uma setinha em cima, uma setinha embaixo. É como se essa setinha aqui estivesse mostrando que a bordinha dela afinou. Tá vendo? Aqui também, ó, que afinou aqui embaixo e afinou aqui em cima e aqui no meio é mais grossa, então. Então, essas aqui são as lentes de borda fina. Nós já vamos ver as características dessa lente aqui. Eu já posso garantir para vocês, aí já posso comentar, que essa lente de borda fina, ela vai ter os mesmos casos de formação de imagem para ela que aquele espelho côncavo que a gente estudou lá na parte de espelhos esféricos. Lembra lá, o espelho côncavo tinha 5 tipos de imagens diferentes, né? Os mesmos 5 tipos de imagens nós vamos encontrar para as lentes de borda fina, essas lentes aqui, tá bom? Agora vamos ver o outro caso, que são as lentes de borda espessa. Veja aqui, ó, essa é uma lente de borda espessa. Veja que a bordinha dela é mais grossa, né? Aqui embaixo, ó, é mais grosso do que aqui no meio. Aqui no meio fica mais fino, tá vendo? Essa lente de borda grossa, gente, onde a bordinha dela é mais grossa, né? Um exemplo dessas lentes são as lentes de miopia, né? Então quem tem miopia costuma ter óculos, né? Que tem a borda do óculos mais grosso do que no meio, né? Fica uma lente que parece que é mais grossa, né? Essas lentes, elas são muito parecidas, né? A característica de formação de imagem dela é muito parecida com aqueles espelhos convexos. Lembra lá do espelho convexo? O espelho convexo só tinha um tipo de imagem que ele conseguia formar. A mesma coisa acontece com essas lentes de borda mais grossa. Vejam, ó, são 3 tipos também de lente de borda grossa. A lente que tem as duas faces côncavas, a gente chama de bicôncava, tá vendo? A lente que tem uma face plana e uma côncava, a gente chama de plano-côncava. Bem fácil, né, dar o nome para elas, é só a gente olhar aqui nas faces. Essa lente aqui também, ó, ela tem a bordinha mais grossa do que o centro e ela tem uma face convexa e a outra face dela côncava, então convexo-côncavo. Tudo bem? Então, as lentes de borda grossa, olha aqui, ó, a representação delas. No lugar da setinha, a gente faz uma meio que setinha ao contrário aqui, né? Mostrando, ó, o que a gente percebe aqui? Que na extremidade a borda engrossou, alargou, tá vendo? A extremidade é mais larga, mais grossa do que o centro. Então essa é a representação que a gente vai usar para essas lentes aí de borda grossa, tá bom? Vamos continuar aqui então. Olha, essa classificação ótica que eu estou fazendo aqui é uma coisa bastante importante. Então, esse primeiro caso é o caso que acontece na grande maioria das vezes, tá? 99,999% aí das vezes que a gente vai encontrar lentes aí nos nossos problemas, vai ser esse primeiro caso aqui. Vejam, ó, o índice de refração da lente é maior do que o índice do meio, onde ela está inserida. Se ocorrer, então, essa condição aqui, pessoal, tá? Então, imagina um probleminha em que ele está falando que a lente tem um índice de refração maior que o meio onde ela está inserida. Isso vai ser tão comum que a maioria das vezes nem vai ser citado e a gente vai imaginar que é esse caso, tá? Se não for citado, a gente vai imaginar que é esse caso que está acontecendo. Então, imagina aqui um pedacinho de vidro, por exemplo, né? Uma lente igual essa daqui, por exemplo. O índice de refração dela é maior do que o ar que está em volta dela, né? Então o que vai acontecer? A luz, ao passar pela lente, vai mudar de direção ali dentro dela, né? Por causa do índice de refração, né, ser diferente. Como ele é maior, então a luz deve se curvar de uma forma
que vai dar para a gente aqui como característica, olha, raios passando pela lente e convergindo para um único ponto. Tá vendo? Então, essas lentes de borda mais fina, nessa situação de lente com índice de refração maior do que o meio, né, vão dar para a gente, vamos fazer convergência dos raios de luz. Então a gente chama essas lentes aqui de lentes convergentes. Então esse tipo de lente, que a bordinha é mais fina do que o meio, tudo bem? Essas lentes aqui, na grande maioria das vezes, então, né, nessa condição de índice de refração maior do que o ar que está em volta aqui e tal, vai ser lente convergente, tá bom? Lente convergente, vamos lembrar disso daí. Então, ó, o comportamento dela é convergente. E as lentes convergentes fazem aqueles 5 tipos de imagens que fazia o espelho côncavo. Bom, então daqui a pouco nós vamos perceber isso daí. Agora, olha essa daqui, ó, essa lente que tinha a bordinha mais grossa, nessa mesma condição, ela vai ser uma lente divergente. A luz, quando passar por ela, não vai concentrar num único ponto, ela vai divergir, vai separar os raios de luz. Tá vendo? Então, quando ela tem a bordinha mais grossa, a luz passa e separa. Quando ela tem a bordinha mais fina do que o meio, a luz passa e converge, junta os raios de luz. Tá vendo? Então, é isso que a gente vai perceber aí nos nossos exemplos da aula de hoje, daqui a pouco a gente vai ver, né? Percebam então que aqui, né, o nosso foco, que é onde juntam os raios de luz que vêm paralelos, né, deveriam passar no foco, eles vão passar aqui, olha aqui, ó, esse aqui é o nosso foco, tá vendo? A luz realmente se cruza aqui e forma esse pontinho aqui, que é o ponto foco. Já esse caso da lente mais grossa, que a gente chama de lente divergente, né, essa lente aqui a gente chama de divergente, ela separa os raios de luz. Esse ponto aqui, na verdade, a luz não vai passar. Ela vai passar, olha aqui, ó, virtualmente aqui atrás. Como a gente já viu isso no caso dos espelhos também, nos espelhos convexos, né? Que tinham um foco negativo, um foco virtual. A mesma coisa acontece com essas lentes divergentes aqui, tá bom? O foco dela é virtual, ele está aqui atrás, ó, ao invés de estar no lugar que deveria estar, né? Que é aqui onde a luz está passando. Bom, vamos lá. Continuando então. Esse segundo caso de classificação das lentes seria uma situação aí, né, onde pode acontecer também de ter uma lente com índice de refração menor do que o meio onde ela está inserida. Imagine que eu pego uma lente, então, né, e coloco ela num meio onde o próprio meio ali, ao redor dela, tem um índice de refração maior que ela. E aí acontece uma inversão nas características da lente. Aí a lente que tinha a bordinha mais grossa, né, que era divergente, ela passa a ser convergente, passa a juntar os raios de luz. E a lente que tinha a bordinha mais fina, que era convergente, aqui ela passa a fazer o contrário, a divergir os raios de luz, tá bom? Bem difícil acontecer isso em exercícios, mas se, né, for citado essa característica aqui de uma lente que tem índice menor do que o meio, onde ela está inserida, então pode acontecer essa inversão. Quis mostrar para vocês isso daí, tá bom? Então agora, a partir da próxima tela, a gente começa a falar do que realmente importa para a gente aí, que é o nosso desenho, né, o nosso rascunho, o nosso estudo gráfico das lentes. Vocês lembram lá do estudo gráfico dos espelhos? Vamos fazer basicamente a mesma coisa. Olha aqui, ó. Essa linha horizontal aqui é chamada de eixo principal, né? É onde a gente coloca o objeto sobre ela para a gente poder desenhar as imagens e tal. Ela vai ter aqui, né, tá a nossa lente. Vejam que essa lente aqui é uma lente convergente, é uma lente de borda fina, tá vendo? E vamos imaginar que ela está naquela primeira situação, então, onde o índice de refração dela é maior do que o meio. Então, essa lente é convergente, a luz que passar por ela vai descer aqui e vai passar no foco, né, quando ela vier parar nela, vai seguir aquelas leis dos raios notáveis, né, que a gente já conhecia dos espelhos. Vejam, eu tenho então esse pontinho que é o ponto foco, né, onde a luz vai passar aqui e tal, quando vier parar nela. Eu tenho esse pontinho que nos espelhos a gente chamava de centro de curvatura do espelho, ponto C, né, que era o ponto onde a gente
media, né, o raio de curvatura do centro até o espelho e tal, né? Era o ponto onde a gente abria, né, para poder traçar o desenho da curvatura do espelho e tal. Mas agora a gente não pode afirmar que esse ponto é centro de curvatura dessa lente, por causa das diferentes formas, né, de apresentação da lente. A lente pode ter face plana, pode ter face de muitas formas diferentes. Então, por causa disso, esse pontinho aqui, ele ainda é importante, né, como localização aqui da imagem, dos objetos e tal, mas a gente não vai chamar de centro de curvatura. A gente chama esse pontinho aqui de ponto antiprincipal, tá? O nome desse pontinho A aqui é ponto antiprincipal, tá bom? Esse izinho que eu estou colocando é de antiprincipal imagem. Eu não costumo fazer essa diferenciação, eu só uso um Azinho aqui e um F aqui. A mesma coisa do outro lado. Uso um F e um A. Aqui ele está chamando de antiprincipal objeto, esse pontinho A aqui, de antiprincipal objeto, tá? Porque o objeto vai ser colocado aqui perto dele. E do outro lado aqui, antiprincipal imagem, porque a imagem deve aparecer aqui, mas isso eu acho que não é muito legal, porque às vezes a imagem aparece, né, dependendo da posição do objeto, ela pode aparecer do outro lado também. Então tem muitas variações. O legal é que a gente chame esse pontinho aqui, então, de antiprincipal. Vejam que desse primeiro lado aqui eu faço a mesma coisa, com as mesmas medidas, olha, um foco e um antiprincipal também, para poder me orientar, para poder fazer o desenho, tá? Vamos lá, então, o que vai acontecer aqui? Vamos começar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, ó, vou colocar um objeto aqui. Esse objeto ele foi colocado antes do ponto antiprincipal. Lembra lá? Primeiro caso dos espelhos esféricos é o mesmo primeiro caso das lentes convergentes também. Olha aqui, ó, objeto depois do ponto antiprincipal. E o que vai acontecer com os raios de luz que vão sair desse objeto e atingir a lente? Lembra lá? A luz que vem paralela, a regrinha que ela tinha que passar pelo foco. Né? No espelho, a luz batia e voltava e passava no foco. Né? A diferença é que agora nós não temos um espelho, temos uma lente. E a lente, né, sendo transparente, ela vai deixar a luz passar realmente para o outro lado. E aí ela vai passar por esse foco e não nesse daqui, né, como nos espelhos. Então é isso que vai acontecer de diferente no nosso desenho. Vamos seguir a mesma regra, mas agora ela vai passar para o outro lado. Tá? Então a luz vem, passa pela lente e vai para o foco. Veja na hora. Então, primeiro raio, ó, vem paralelo, passa pelo foco. O segundo raio, aquele que, olha lá, esse daqui, ó, aquele que vinha e batia no vértice, né? Esse pontinho aqui é o vértice era do espelho, né? Agora da lente aqui. Na lente a gente chama esse pontinho de centro óptico da lente, tá vendo? É como se fosse aquele vértice do espelho. Aqui a gente chama de centro óptico. Então, ó, quando a luz vem e passa no centro óptico, ela passa sem sofrer desvio. Essa é a regrinha desse raio de luz aqui, ó. Tá vendo? No espelho, ela batia e voltava para o mesmo meio, formando o mesmo ângulo, né? Agora não, agora ela passa reto sem sofrer desvio. Aqui já poderia parar por aqui, porque ó, cruzou os raios de luz, e onde eles cruzam a imagem se forma. Já sei onde ela está formando aqui, né? Mas, deixa eu ver aqui, ó, vai mostrar mais um raio, tá vendo? Esse terceiro raio é aquele que passa pelo foco, lembra lá? Aquele que passa pelo foco antes de chegar na lente, ele deve voltar paralelo. Então, são 3 raios notáveis que a gente pode usar. Não é necessário usar os 3. A gente pode usar 2 só, porque a hora que cruzou, a gente já sabe onde está formando a imagem, né? Mas eu desenhei os 3 aqui, ó. Então, vem paralelo, passa no foco. Vem pelo centro óptico, passa sem sofrer desvio, e vem pelo foco, passa paralelo, né? Paralelo ao eixo principal. Vejam, a imagem vai se formar, olha lá onde ela se formou, né? Exatamente aí. Então ela fica uma imagem, ó, invertida, né? Então vamos ver aqui as características, ó. A imagem ela é menor do que o objeto, tá vendo? Ficou menorzinha. Ela é real, por que ela é real? Porque a luz que saiu desse objeto chegou aqui e formou a imagem, não tem tracejado aqui, né? Não é nada de virtual, é a luz mesmo que passou e formou o objeto aqui. Nos espelhos, quando formava alguma coisa dentro do espelho, a imagem era virtual,
né? Porque não tinha nada dentro do espelho, a luz não chegava dentro do espelho. Já no caso das lentes, o normal é que a luz passe pela lente e forme a imagem mesmo do outro lado. Então, quando a imagem estiver desse lado aqui, né, desse outro lado da lente, a imagem é verdadeira, é a imagem real. Já nos casos, né, da imagem se formar do mesmo lado do objeto, com certeza ela vai ser virtual, porque não era para estar formando aqui do mesmo lado, para formar do outro lado. Então, isso é uma diferença também entre lentes e espelhos. Tudo bem? Então, essa imagem ela é menor, é real e está de ponta cabeça em relação ao objeto, é invertida. Vejam que são as mesmas características do objeto que estava depois do centro de curvatura em um espelho côncavo, né? Nessa mesma posição. As mesmas características. Vocês podem comparar depois, tá? Vocês vão perceber que são as mesmas características. Bom, agora vamos começar a mudar então a situação. Vamos trazer o objeto mais para frente. Então, ó, agora o nosso objeto está em cima do ponto antiprincipal. Então, ele estava aqui, atrás, veio para cima do ponto antiprincipal. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal. Em cima do antiprincipal, a luz que vai paralela passa no foco. A luz que passa no centro óptico passa reto. A que passa no foco antes de chegar na lente passa paralela. Não precisava de novo dos três, tá? Podia fazer só esse primeiro raio e esse raio que passou no centro óptico, ou só esse primeiro e esse terceiro. Eu gosto muito de fazer esses dois, ó. Esse que vem paralelo passa no foco, esse que vem pelo foco volta paralelo, tá vendo? Aí eu já tenho aí o cruzamento, né? E aí a gente já tem a imagem se formando. A imagem formando aqui, né? E vejam, quando ela forma aqui, olha lá, a imagem fica do mesmo tamanho. Então, quando está exatamente em cima do antiprincipal, a imagem está do mesmo tamanho, ela é real e é invertida ainda. Vamos continuar esse esqueminha, pessoal. Olha lá, agora vamos colocar o objeto entre o antiprincipal e o foco, né? Fizemos vários exercícios de espelho com o objeto nessa posição, né? Era aquele caso da projeção, lembra lá? Da projeção em telas. E eu falei para vocês que a gente podia usar espelho, mas que normalmente eram usadas lentes para fazer projetores, né? Então, se a gente quiser montar um projetor, é interessante que a lente seja desse tipo, tá vendo? Uma lente convergente, tipo uma lente de lupa, né? Onde a bordinha é mais fina do que o meio dela, e que o objeto esteja realmente nessa posição, entre o antiprincipal e o foco. Porque vejam o que vai acontecer, ó. A luz vem paralela, passa pelo foco, a luz do centro óptico passa reto, já não precisava nem fazer mais nada, está cruzando aqui embaixo. A imagem vai ficar enorme aqui, tá vendo? Que é o que eu quero que aconteça. Ele vai fazer aqui, olha lá, a imagem se formando bem grande, né? Então, olha lá, características. Imagem invertida, imagem real, então imagem que pode ser projetada numa tela, né? Quando ela é real, ela pode ser projetada numa tela. E imagem de ponta cabeça. Então, assim, ó, a única coisa é que ela fica de ponta cabeça, mas eu posso usar um jogo de lentes, posso usar uma segunda lente para desvirar essa imagem, ou posso colocar um objeto de ponta cabeça, e aí a imagem se forma virada para cima, como eu quero, né? Normalmente projetar objetos, tá bom? Esquema de projeção, pessoal, tá? Usado em projetores. Vamos lá, continuando. Olha lá, agora vamos colocar sobre o foco. Lembra o que acontecia? Olha lá, a luz que vem paralela passa pelo foco, e aquela que passa no centro óptico, o que ela vai fazer aqui? Olha lá, ela fica paralela. Aonde que está formando a imagem se os raios estão paralelos? Lugar nenhum, né? Nem aqui, ó, não vai formar, e nem aqui atrás também, de forma virtual, também não vai ter formação, porque os raios estão paralelos. Nesse caso aí, a gente diz que não houve formação, que a imagem é imprópria, não forma imagens. Esse aqui é o caso, né, dos holofotes, pessoal. Holofotes de estádios, né? A gente já viu que os espelhos podiam fazer isso aqui também, e as lentes, né? Então, algumas lentes de holofote fazem isso daqui, fazem os raios ficarem paralelos dessa forma, tá bom? E depois, um último caso, que é quando está entre o foco e o centro óptico, quando está aqui dentro. Vou colocar o objeto aqui, olha lá. Nesse caso, então, aí o que vai acontecer? A luz vem paralela, passa pelo foco,
A luz que está passando no centro óptico, ela abre, e aqui embaixo a gente não vai ter formação de imagem, porque está abrindo, está divergindo aqui, né? Tá vendo? Então, a gente vai ter a formação de imagem se a gente prolongar esses dois raios. Veja aqui, ó. Se a gente prolongar os dois raios, ele vai formar atrás. Olha lá a imagem, como é que ela se forma. Ela se forma bem grande, mas só que virtual. Características dessa imagem, ó, uma imagem maior, virtual e direita em relação ao objeto. Ela não está mais de ponta cabeça, está bem grande, tá vendo? Esse aqui, gente, é o caso da lupa. Todo mundo conhece uma lupa, né? Uma lente de aumento. Então, a lente de aumento, você tem uma pessoa olhando para a lupa, a pessoa está dessinada aqui, olha para a lupa e coloca a lupa bem pertinho do objeto e vê a imagem, né, formando grande, assim, a gente vê o objeto bem grande, né? Ela é usada para isso, para aumentar os objetos, para a gente poder enxergar melhor. Então, esse aqui é o efeito lupa, pessoal, tá vendo? Um objeto tem que estar bem perto, por isso que não adianta você pegar uma lupa e tentar olhar um objeto com a lupa distante do objeto. Ela tem que estar bem pertinho, tem que aproximar bastante a lupa para que tenha esse efeito de lente de aumento aqui, tá vendo? Esse aqui é o caso da lente de aumento. Vamos lá. Agora, para a gente finalizar, queria mostrar o caso da lente divergente. Então, a lente divergente, que tem a bordinha mais grossa do que o meio dela, né? Ela vai, né, divergir raios de luz, e a grande característica dela é que ela vai formar um único tipo de imagem, né? Que é aquele mesmo tipo que formava o espelho convexo, aquele espelho de bolinha de árvore de Natal lá. Veja, colocando o objeto em qualquer posição, então esse objeto poderia estar em qualquer posição aqui. Tudo bem? Vamos tentar seguir as mesmas regras. Ó, a luz que vem parar nela deveria passar no foco. Nesse caso, como a lente é divergente, a luz que vem parar nela, ela deveria ter a direção do foco, mas a gente pega esse foco como direção, porque na verdade essa luz ela vai escapar aqui, ela vai divergir. Ó. Então a luz chega na lente, ela foge aqui, tá vendo? Diverge, mas na direção do foco. Tá vendo? O que acontecia lá, né, com aquele espelhinho convexo também. O segundo raio que eu vou traçar é o do centro óptico, olha. Tá vendo? Esse do centro óptico é o único raio que não sofre desvio em nenhum tipo de lente. Então, se passou no centro óptico, a luz passa reto. Tá vendo? E aí a gente vai ter um cruzamento aqui dentro, ó. Tá vendo? Olha onde a imagem vai formar aqui. Pequenininha e com raios tracejados aqui. Então, na verdade, essa imagem é virtual. Olha aqui, ó, características dela. Uma imagem pequenininha, né, menor que o objeto, virtual e direita. Lembra lá da bolinha de árvore de Natal, que a gente vê a imagem desse jeito, pequenininha, né, dentro da bolinha e tal, direita? Os espelhinhos retrovisores, né, de ônibus, né, espelho de bolinha e tal, espelhos de loja, né? Então, aquele espelho convexo tem a mesma imagem dessa lente convergente aqui, a lente de borda grossa, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, pessoal, tá? Todos os casos, né? Então, os 5 casos da lente convergente, a lente de borda fina, e esse caso aqui da lente divergente, a lente de borda grossa, né? E nós vamos fazer nessa aula, então, exercícios de formação da imagem. Vamos fazer exatamente como a gente fez com os espelhos, né? Com esses detalhes, né? Que vocês vão dar uma olhadinha depois com calma aí nos exercícios e tal, e fazer para mim. Bom, gostaria que vocês se preocupassem em tentar fazer todos. São poucos exercícios nessa aula, se eu não me engano, são 2 ou 3 exercícios, mas que vocês façam com calma, tá? Caprichem, porque desenho, a única coisa que a gente pode cobrar é o capricho, né? Quando a gente capricha no desenho aí, a imagem vai ficar o mais certo possível, né? Na próxima aula a gente vai entrar com as equações aí e vamos fazer um trabalho analítico, tá bom? Então espero que vocês façam tudo direitinho aí e até a próxima aula, pessoal.